Bem, calcular o número de diagonais. A fórmula diz que o número de diagonais é n vezes n menos 3 sobre 2. Vamos entender o porquê disso. Vamos começar aqui com a figura, vou começar a fazer com poucas figuras para entender a lógica. Depois partir para o abraço. Veja só. Vou começar com um triângulo. O triângulo é uma figura que não tem diagonais, porque escolhendo um vértice qualquer do triângulo, eu não consigo puxar nenhuma diagonal. Tá? Então, o triângulo ele tem 0 diagonais. O número de diagonais é igual a 0. Vamos para a próxima figura. Quadrilátero. N igual a 4 porque são 4 lados, 4 vértices. Vou escolher um vértice, escolher esse aqui. E de cada vértice, no caso esse, eu vou traçar uma diagonal. Beleza. Vou escolher outro vértice. Escolher esse vértice aqui. Desse vértice, eu consigo traçar uma diagonal. Vou para o próximo vértice. Desse vértice aqui, eu consigo traçar uma diagonal. Ué. Só que essa diagonal vermelha que eu acabei de fazer é a mesma que a azul. Beleza, vamos deixar quieto. E por fim eu vou escolher o último vértice aqui e vou traçar uma diagonal. Só que essa diagonal que eu acabei de fazer de amarelo, ela é uma diagonal já feita, que era a diagonal verde. Então veja só, pessoal, vamos raciocinar. Pensa comigo. De cada vértice partem duas diagonais. Desculpa, de cada vértice partiu uma diagonal. Do vértice azul partiu a diagonal azul. Do vértice verde partiu a diagonal verde. Do vértice vermelho partiu a diagonal vermelha, que é a mesma que a azul. E do vértice amarelo partiu uma diagonal amarela, que é a mesma que a verde. Então, quantas diagonais eu teria no total? Reparem só. Basta eu pegar o seguinte. De cada vértice parte uma diagonal. E são 4 vértices. Então, uma diagonal de cada vértice. Para saber o total, é só fazer 4 vezes 1. Só que aí eu encontro 4. Mas, Sony, tem diagonais repetidas. Perfeito. A diagonal vermelha e a diagonal amarela, elas são repetidas. Ou seja, cada diagonal foi contada 2 vezes, foi contada em dobro. Se cada diagonal foi contada em dobro, para corrigir, basta eu tirar a metade. Então, para isso, eu tenho que dividir isso por 2, para corrigir essa falha. Aí essa continha dá 2. 2 diagonais no total. Mas vamos focar na conta que eu fiz. Eu tive que pegar 4, que era o número de lados, multiplicar por 1, que é o número de diagonais que sai de cada vértice, e dividir por 2 para não contar em dobro. Quando eu divido por 2, eu estou eliminando essa diagonal amarela. Estou eliminando a diagonal amarela. Como que eu apago isso aqui? Enfim. Aqui, consegui. Elimina a diagonal amarela e elimina a diagonal verde. Aí eu fico... Verde não, vermelha. E fico só com essas duas diagonais, que é o meu resultado. Tá? Vamos raciocinar para a próxima figura. Hexágono. Ou hexágono, como você achar melhor. Figura de 6 lados. Repare que de cada vértice, vamos ver quantas diagonais saem de cada vértice. Desse vértice aqui, saem 2 diagonais. 2 não, saem 1, 2, 3 diagonais. Deixa eu colocar essa aqui mais bonitinho. 1, 2, 3. Horrível. Beleza, resolveu. 3 diagonais desse vértice. Quando eu vou para o outro vértice, vermelho, quantas diagonais saem dele? Saem 1, 2, 3 diagonais. Beleza.
Quando eu traço diagonais a partir do vértice verde, vamos ver quantas diagonais eu consigo traçar. 3 também, né? Veja. 1, 2, 3. E assim por diante. Vértice amarelo. Vértice amarelo. Dele eu consigo traçar 3 diagonais. 1, 2, 3. Olha aí que beleza. 3 diagonais. Então, de cada vértice, eu vou conseguir traçar 3 diagonais. Não tem mistério. Desse vértice aqui, ó, 3 diagonais. 1, 2, 3 diagonais. E por fim, o último vértice, que eu vou fazer de azul de novo, que não tem mais cores disponíveis. Dele também partem 3 vértices. 1, 2, 3. Beleza. Então, de cada vértice partem 3 diagonais. Como são 6 vértices, então o total de diagonais são 6 lados. Né? 6 lados. 6 vértices. De cada vértice partem 3. Então, multiplico isso por 3. Só que cada diagonal foi contada 2 vezes. Repara no desenho, em cada diagonal tem 2 linhas. Só que não são 2 diagonais, é a mesma diagonal. Então, cada diagonal foi contada 2 vezes. Para corrigir isso, eu divido por 2. Beleza. Raciocinando de forma parecida, agora poluindo menos a figura, eu vou fazer só para um vértice no octógono, olha aqui do lado. Partindo desse vértice, quantas diagonais dá para fazer? Dá para fazer 1, 2, 3, 4, 5. 5. Opa, que isso? 1, 2, 3, 4, 5. E tá transformando em vetor. Fazer assim. 1. Pronto. 2, 3, 4, 5. Pronto. Ou seja, de cada vértice partem 5 diagonais. Se partem 5 diagonais, quantas diagonais eu teria no total? São 8 vértices, porque são 8 lados, multiplicado por 5. E aí, como cada diagonal vai ser contada 2 vezes, eu divido isso por 2. Tá? Então vamos agora entender a lógica, partindo aqui do quadrilátero. Quando a figura tem 4 lados, qual é o cálculo que eu faço para descobrir o número de diagonais? Eu pego o número de lados, multiplico por 1. Quem é esse 1? Repare que é 3 a menos em relação ao número de lados. E divido por 2. Próxima figura. Como eu calculo as diagonais? Pego o número de lados da figura, que é 6, e multiplica por quanto, Sônia? Multiplico por 6 menos 3, que dá 3. Aí eu multiplico por 3, ó, que é 3 a menos. 3 a menos. E divido por 2. Próxima figura. N igual a 8. Se a figura tem 8 lados, como eu calculo o número de diagonais? Eu pego esse 8, que é o número de lados, e multiplico por 3 a menos em relação ao número de lados, que dá 5, né? 3 a menos dá 5. E aí eu faço a conta e divido por 2, para não contar a mesma diagonal 2 vezes. Então, de forma geral, o que eu estou fazendo? Estou pegando o número de lados e multiplicando por 3 a menos em relação ao número de lados, e dividindo por 2. Então, pela lógica, fica assim, ó.
A quantidade de diagonais é igual número de lados vezes número de lado menos 3, porque é 3 a menos. Só que aí eu divido por 2 para poder corrigir o problema da repetição. E aí eu tenho a tal fórmula, né, da diagonal de um polígono. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa aí, comenta se não entendeu algum passo. E vamos até o próximo.